Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 176, livro do profeta Isaías, capítulos 17, 18, 19 e 20. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 176. Estamos meditando o profeta Isaías, capítulos 17, 18, 19 e 20. No começo do capítulo 17 está falando alguns oráculos ainda de Deus, de Javé, através de Isaías, contra Damasco. Qual que foi a situação de Damasco? A situação de Damasco, que é narrada aqui no começo desse capítulo 17, se deve à aliança que Damasco tinha feito com Israel contra Judá. Então nós lembramos que Israel são as tribos do norte, que são aquelas 10 tribos do norte que tinham como rei o rei que ficava na Samaria. E aí depois, quando nós falamos do sul, nós falamos de Jerusalém, nós falamos de Judá. Então ontem nós ouvimos alguns oráculos que falavam sobre a Babilônia, depois falava sobre a Síria e agora Damasco. Então Damasco tinha se unido a Israel, as tribos do norte, para vencer Judá. E aí o que acontece foi totalmente ao contrário do que eles imaginavam. Damasco, que se uniu a Israel, as tribos do norte, eles acabam perdendo a guerra e aí depois a Síria acaba conquistando as tribos do norte. Então, se vocês forem ler, no começo, aqueles que puderem, no começo ali do capítulo, principalmente no versículo 3, vai dizer da destruição que aconteceria em Damasco e depois também consecutivamente em Israel. Efraim deixará de ser fortaleza. Onde estava Efraim? No norte. Efraim deixará de ser fortaleza. Damasco deixará de ser reino. O que resta de Arã será glória, semelhante à glória de Israel. Oráculo de Javé dos exércitos. Então já havia sido profetizado contra a Babilônia, a Síria e agora Damasco. Porque Damasco se unirá. Na verdade é Israel, as tribos do norte se uniram a Damasco para vencerem a Síria e na verdade eles acabaram perdendo. Olha o versículo 7. Naquele dia o homem atenderá para o seu Criador e os seus olhos se voltarão para o Santo de Israel. Dizendo que no momento de dor, no momento de dificuldade, e depois, quando as coisas se tranquilizarem, haverá conversão. As pessoas se voltarão para Deus. Aqui merecia, depois eu vou até corrigir, eu vou grifar até de amarelo. Diz assim: naquele dia o homem atentará para o seu Criador e os seus olhos se voltarão para o Santo de Israel. Naquele dia, cada um pode dizer qual que é aquele dia. Aquele dia, um dia de grande alegria. Aquele dia, no dia da dor, no dia da perda de alguém, no dia que nós fizemos uma experiência talvez profunda com Deus e um retiro. Cada um sabe qual que é o seu dia. Haverá um dia, isso nós chamamos de encontro pessoal com Cristo. Haverá um dia que o homem atentará para o seu Criador e os seus olhos se voltarão para o Santo de Israel. Depois nós vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 fala de Kut contra Kut. Um nome aqui um pouco diferente, um pouco estranho, na verdade está falando sobre a Etiópia. Esse era o nome antigo da Etiópia. Então, vocês veem, nós já vimos falar sobre a Babilônia, a Síria, Damasco, e aqui nós estamos ouvindo falar sobre a Etiópia. Etiópia, naturalmente, aqui é algo muito próximo do Egito. Então aqui nós vamos começar a ouvir alguns oráculos contra povos que eram vizinhos e agora, principalmente o Egito e a Etiópia. O capítulo 18 vai falar sobre a Etiópia e o capítulo 19, que nós já vamos
diretamente para ele, onde nós vamos ter mais tempo. Capítulo 19 vai falar diretamente do Egito. No versículo 6, capítulo 18, diz assim: mas tudo será abandonado às aves de rapina dos montes aos animais selvagens. As aves de rapina veranearão ali. Ali passarão o outono os animais selvagens. E aí vai falar da conversão da Etiópia. Finalzinho do capítulo, um capítulo muito breve, no versículo 7 mostra a conversão da Etiópia, sempre mostrando como que será a conversão desses povos estrangeiros. Naquele tempo, um povo de alta estatura e de pele bronzeada, que estamos falando de negros, estamos falando de África. Veja, o autor aqui é muito sutil, muito educado. Muito educado porque não tem questão de pele branca ou clara, aqui estamos falando da África, veja, aqui são relatos históricos dizendo assim, pessoas de pele bronzeada, pessoas negras, essas irão se converter. E o texto poderia dizer pessoas de pele brancas, e aí poderia falar principalmente da Europa, isso daqui nós vamos ver no Novo Testamento. Mas aqui é para deixar muito claro, que o autor sagrado ele está inserido em um contexto que ele dá informações históricas e informações que são relevantes para a compreensão do texto e que o texto é verdadeiramente histórico e verdadeiro. O texto diz assim: naquele tempo, um povo de alta estatura e de pele bronzeada, um povo temido por toda parte, uma nação poderosa e dominadora, cuja terra é sulcada de rios, trará dons a Javé dos exércitos, ao lugar onde reside o nome de Javé, ao Monte Sião. Pessoas da África, da Etiópia, virão trazer sacrifícios, dons, ofertas para o Monte Sião. Monte Sião é onde está o templo, é onde que Deus ele se revelou. Quando lá no Antigo Testamento nós encontramos Abraão, ele sacrificando seu filho, Deus ele coloca um cordeiro para ser morto, para substituir Isaac. Então, dizendo assim, ali onde hoje está o templo, os africanos, até aqueles que estão na Etiópia, iriam ali para venerar a Deus. Em outras palavras, ou de forma mais sintética, o povo que era perseguidor de Israel, eles iriam se converter. E aqui fala da conversão da Etiópia. Um versículo muito curto. Capítulo 19 e 20 vai falar de forma ainda mais clara da conversão de outros povos. Para mim, o capítulo que mais me chama a atenção para hoje é o capítulo 20. Aqui é a conversão do Egito. Conversão do Egito. Diz assim, Isaías: oráculo a respeito do Egito. Javé, montando em nuvem veloz, veio ao Egito. Os deuses do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no peito. Incitarei egípcios contra egípcios. Eles lutarão entre si, irmãos contra irmãos, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, e reino contra reino. E aí, vamos correr agora para o versículo 4, diz assim: entregarei o Egito nas mãos do Senhor cruel. Um rei prepotente os dominará. Oráculo de Javé dos exércitos. Aqui está falando sobre o fim do reino do Egito. Ali, as partes principais aqui foi onde chamou mais a minha atenção, é a conversão do Egito. Primeiro da destruição, primeiro do sofrimento e agora da conversão. Dos versículos 16 até os versículos 25, vai dizer da conversão do Egito. Vai dizer que o Egito sentiria vergonha, que eles sentiriam medo e que depois haveria um altar para Javé no Egito, que haveria conversão e com essa conversão haveria cura. E mostra aqui que a conversão e a submissão acontecerá por parte do Egito e da Síria, ou seja, Israel voltaria a ter poder, voltaria a ter força e, consecutivamente, Javé haveria também de reinar não só em Israel, mas também em povos vizinhos, em povos estrangeiros. Algumas partes aqui merecem ser lidas. Naquele dia os egípcios, versículo 16, capítulo 19, naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e sentirão pavor diante do gesto da mão de Javé dos exércitos, quando ele o mover contra eles. A terra de Judá será motivo de vergonha para o Egito. Toda vez que alguém
lhe a lembrar, ele se sentirá apavorado à vista da decisão de Javé dos exércitos tomou a meu respeito. E aí, versículo 19. Naquele dia haverá, o padre disse agora há pouco, e agora nós vamos ler. 19 e 19, é bem fácil de memorizar. Capítulo 19, versículo 19. Naquele dia haverá um altar dedicado a Javé no meio do Egito e uma estela consagrada a Javé junto à sua fronteira. Imagina, anunciando que haverá um altar para Javé no Egito e haverá uma escultura para Deus ali na fronteira. Versículo 22. Javé ferirá os egípcios, feri-los-á, mas lhes dará a cura. Então eles se converterão a Javé e ele os atenderá e lhes dará a cura. O texto continua. Naquele dia haverá uma vereda do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria, e os egípcios servirão juntamente com a Síria. Naquele dia Israel será o terceiro, ao lado do Egito e da Síria, uma bênção no meio da terra, bênção que pronunciará Javé dos exércitos. Bendito o meu povo, o Egito e a Síria, obra das minhas mãos. Egito e Israel, minha herança. Promessas aqui que depois aconteceria, mas que foi por um período aqui muito curto, um período muito breve da história. Capítulo 20, nós temos ali algo que aconteceu, uma cidade filisteia, ali na divisa, que é chamado Azoto. Ela foi tomada no ano de 711, e aqui vai mostrar como que ela foi tomada, e depois vai mostrar como que Javé agiria para a defesa daquela cidade e a defesa do seu povo. Eu destaco aqui o último versículo, versículo 6. Naquele dia dirão os habitantes destas costas: eis o que ficou da nossa esperança, a qual recorremos para o nosso socorro, a fim de livrarmos do rei da Síria. Como havemos de nos salvar agora? Dizendo que a Filisteia e essa cidade de Azoto procurou a Síria e outros reinos, e aí eles vão perceber que a salvação deles não está em um reino estrangeiro, mas está em Javé dos exércitos, está em Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a partir do capítulo 13, nós vamos vendo alguns oráculos aqui, não contra Israel, mas contra povos vizinhos. Nós já vimos ali a Babilônia, vimos a Síria, depois vimos Damasco, depois nós vimos a Etiópia, nós vimos o Egito, e amanhã nós vamos para o capítulo 19, nós vamos ver aquilo que aconteceria depois do exílio da Babilônia. Nós vamos ver a queda da Babilônia. E aí, quem se recorda dos vídeos que nós já falamos sobre os reinos do Antigo Testamento, quando cai a Babilônia, viria o Império da Pérsia. São capítulos rápidos, fáceis de serem lidos, que tem como foco principal vendo como que Deus ele age muitas vezes para corrigir Israel, mas ele age também para vencer povos vizinhos, para mostrar a superioridade do único e verdadeiro Deus. Quando Israel vence batalhas e o povo vive em paz, é um sinal que Deus ele é capaz de operar milagres, que ele é o centro da história e que ele é maior do que toda criatura e todo poder que qualquer império pode ter. Irmãos e irmãs, amanhã, com a graça de Deus, nós vamos para os capítulos 21, 22 e 23. Amanhã será, com a graça de Deus, o número 177. Continue firme, continue lendo. Aqueles que estão terminando o livro de Isaías, vão com calma, nós vamos terminar Isaías. Depois nós vamos, ali no capítulo 39, nós paramos. Depois nós vamos para um texto do continuamos com os profetas. Então, no mês de julho, teremos um profeta novo. Muito em breve, nós vamos colocar o planejamento das nossas leituras nos grupos de WhatsApp, também colocaremos no YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.